Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma mensagem, a mais uma reflexão aqui do Ponto Central. É um grande prazer, é uma grande alegria poder falar das verdades de Cristo e da sua palavra. E eu espero que esta mensagem esteja edificando a sua vida e através de você edificando outros, porque é para isso que viemos. Hoje eu quero trazer uma mensagem que Deus tem colocado ao meu coração, não apenas como uma maneira de ministrar na vida de outras pessoas, mas algo que Ele tem ministrado na minha vida. Com o passar do tempo, das situações, tenho percebido que Deus tem trabalhado a confiança, não a dele em mim, mas a minha confiança nele. Então essa mensagem é não apenas uma reflexão para abençoar a sua vida, mas ela também é uma confissão de tudo que eu estou vivendo hoje. E o tema dela é totalmente confiável. E já fazendo uma introdução ao que a gente vai falar hoje, o que a gente faz quando o tempo e quando as circunstâncias não estão ao nosso favor? O que a gente faz nessa hora em que a vida parece que virou as costas e tudo ao nosso redor parece que está contrário àquilo que nos foi prometido, está contrário àquilo que nos foi confiado? O que a gente faz? E a resposta é muito simples. A gente crê. Mas olha, não se engane. Dizer que a resposta é simples, que é apenas crer, não significa que as coisas serão fáceis. Dizer que a única coisa que eu preciso fazer é acreditar em Deus, é confiar plenamente nele, não significa que a vida vai se tornar mais fácil, mas significa que eu estou reconhecendo hoje, a partir deste momento, a partir do momento em que eu decido confiar nele, eu estou declarando que ele é rei sobre todas as coisas e que se essa situação está acontecendo comigo hoje, de alguma maneira ele está permitindo isso. Então, pensando nisso, eu quero trazer um versículo base, e o versículo base é o Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Olha, está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Se você ler a partir do verso 1, você vai ver que esse texto ele é mais um conselho da sabedoria para nós que somos filhos de Deus. Um conselho que começa dizendo assim: filho meu. Essa é a primeira palavra do texto, filho meu. Provérbios capítulo 3, a partir do verso 1, você vai enxergar isso. E ele diz, olha, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Aí você vai dizer assim, mas o que isso tem a ver com Cristo ser totalmente confiável? Porque afinal de contas é dele que a gente está falando. Não existe nenhuma outra pessoa nesse mundo que seja digna de plena confiança, apenas Cristo. Ele conquistou esse poder e esse direito quando ele morreu na cruz por nós. E é um sacrifício que não aconteceu apenas há 2000 anos atrás. O sacrifício da cruz de Cristo, ele ecoa até hoje. Ele resgatou do passado, ele resgatou do futuro, porque ele é atemporal, ele é transcendental. Então, quando eu olho para essa cruz, quando eu olho para esse sacrifício, eu preciso entender a magnitude disso, a profundidade disso. Lá em Romanos 8:32, a gente vai ver o próprio Deus falando a respeito de seu próprio filho. Ele vai dizer assim, olha, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Deus entregou o que tinha de mais valioso, sabe? O seu próprio filho. Será que existe alguma coisa nele que seja indigna de confiança? Mas então, por que parece ser tão difícil confiar em Deus, totalmente em Deus, quando os problemas estão batendo ali à porta, desesperadamente, querendo entrar, querendo uma solução? As contas não param de chegar, os problemas não param de aparecer. E quando você acha que as coisas começaram a ficar de uma maneira um pouco mais estável, a vida vem e te leva para outro lugar de novo.
Por que é tão difícil confiar em Deus plenamente diante dessa circunstância, diante dessa situação? Isso acontece por um motivo único. Eu costumo dizer que o problema de todas as coisas começa na raiz. Isso significa que se você não resolver o problema da raiz, não vai adiantar colocar curativo nas outras áreas. Assim é a nossa vida. Nesse momento em que a vida parece que não está muito do nosso lado, em que parece que tudo que a gente faz para perder e não para ganhar, a gente tem que parar um pouco e pensar, peraí, será que em algum momento eu desviei os meus olhos da cruz? Será que em algum momento eu desviei os meus olhos do foco, que é Cristo, que é a sua palavra, que é a sua verdade? E quando a gente faz isso, normalmente há um levante do inimigo, sabe por quê? Porque a resposta vem. A resposta sempre vem. Algum tempo atrás, eu pessoalmente passei por um período de provação muito grande no meu emocional, na minha vida pessoal. E eu, como eu tenho o costume de fazer, eu parei e falei, Deus, o que está acontecendo? E aí Deus falou comigo, olha, calma, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô vendo tudo. Eu não perdi o controle. As coisas não saíram do lugar. Você pode não estar entendendo, você pode estar sentindo dor agora, mas está aqui, eu estou aqui. O meu Consolador está aqui, a minha palavra está aqui, a minha presença está aqui, a minha promessa está aqui com você. E essa palavra que Deus trouxe para a minha vida me deu força para continuar naquele momento. Mas aquele momento me ensinou uma coisa muito importante. E eu quero compartilhar isso com você. Olha, a palavra diz que nos mandamentos, eu vou voltar lá em Provérbios, onde eu li para você isso, capítulo 3. Olha para você ver. Permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Lá na frente, Jesus vai complementar isso, vai dizer, olha, a minha paz eu vos dou, mas eu não a dou como o mundo dá. Mas a paz que excede todo o entendimento. Que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então eu e você precisamos parar de olhar para a vida como uma maneira de conquistar as coisas que estão para além dela. O que está além da vida? Todos os bens materiais que eu e você podemos conquistar. E a gente pode conquistar. Tá bom? Não é errado, não é um problema. A própria palavra vai dizer que a riqueza é um dom de Deus. Você quer esse dom? Pede para Ele, que Ele te dá. Mas existe um dom muito mais importante que Ele pode te dar, que é a sua própria presença. Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas para eu ter acesso a essa promessa, eu preciso primeiro entregar a Ele quem eu sou e assumir que Ele tem o controle de todas as coisas e acreditar na sua palavra com plena confiança. Eu sei, você vai dizer assim, mas é tão difícil eu confiar em Deus acima de todas as coisas. Eu até confio, mas eu preciso trabalhar um pouco mais, então como eu preciso chegar mais cedo no trabalho, eu não vou ler a Bíblia agora de manhã, vou deixar para de noite. Como eu preciso trabalhar um pouco mais, eu vou chegar mais tarde em casa, com os meus filhos já dormindo para eu poder trabalhar. Essa é a mentalidade de muita gente que precisa ganhar o seu sustento, que precisa ganhar o seu pão diário. Não é diferente da minha vida também, eu também preciso disso. Cada um de nós tem as suas responsabilidades pessoais. Mas se a gente não entender que plena prosperidade e paz está na nossa capacidade de guardar os mandamentos de Deus, não vai adiantar você gastar as horas do seu dia, da sua semana, do seu mês e gastar a sua vida toda em prol de um objetivo que Ele já prometeu que pode te dar, porque existe uma vida em Deus que Ele preparou para nós. Existe uma vida preparada para mim e para você ao nosso alcance. E ela só está ao nosso alcance hoje porque alguém morreu na cruz por nós e esse alguém foi Cristo. O mesmo que deu a vida dele em prol da nossa, prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele prometeu isso não foi para todo mundo, ele prometeu isso para os seus, daqueles que fizeram a escolha de adorá-lo. Adorar a Deus acima de todas as coisas é muito mais do que ir à igreja.
Adorar a Deus acima de todas as coisas é muito mais do que ler a Bíblia, é colocar a nossa fé em prática. Mas isso é muito mais difícil quando o milagre é necessário na minha vida. É muito mais difícil quando sou eu que preciso. Quem está na igreja há mais tempo vai se lembrar que antes se houvesse uma pessoa doente na igreja, a gente fazia uma roda de oração, a gente fazia uma campanha, a gente subia ao monte, a gente pagava um preço de adoração para que Deus curasse essas pessoas. Quando aquela pessoa era curada, ela também pagava um preço de oração pela vida do outro, muitas das vezes até antes mesmo da cura. Aquela pessoa, se existisse mais de uma pessoa doente na igreja, enferma por algum motivo, podia acontecer dessas campanhas de oração, dessas subidas ao monte, essas pessoas irem e ao invés delas orarem pela sua própria cura, elas iam para orar pela cura do outro. Hoje em dia, quando a gente se vê diante de uma situação impossível aos nossos olhos ou extremamente difícil na nossa vida, muitas das vezes a nossa primeira atitude é nos entregar ao desespero, é nos entregar ao medo, é nos entregar ao senso de urgência que nós temos a resolver aquele problema. Se eu sou homem e o problema é financeiro dentro da família, eu vou trabalhar mais, porque eu preciso de renda extra, porque eu preciso pagar minhas contas. Se o problema é conjugal, eu vou procurar uma terapia, eu vou procurar alguém que vai me ajudar. E só depois que a gente não consegue, aí sim a gente vai buscar a orientação de Deus, aí sim a gente vai se entregar ao joelho, aí sim a gente vai se entregar à oração, mas não funciona assim. Se a palavra de Deus está dizendo que eu posso escolher guardar os mandamentos dele e eles serão para mim plena prosperidade e paz, então eu preciso começar a acreditar que Deus está presente em todos os meus caminhos. Eu preciso começar a acreditar que a sua palavra, que a sua presença e que o seu poder não mudaram com o passar dos anos. Que ele prometeu, ele é imutável. Ele disse para o povo de Israel, olha, eu, o Senhor, não mudo e por isso vós, ó casa de Israel, não sois consumidos. Consegue entender? Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Um pouco antes do versículo que a gente usa ali no horário dos dízimos e ofertas. Ele está escrito assim, porque o Senhor não muda. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha, a cruz abriu o caminho para o acesso ao trono. Mas cabe a mim e a você a escolha de caminhar até esse trono. Cristo veio, ele abriu o caminho, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele fez a obra de redenção, ele trouxe a sua palavra, ele mudou toda a história. E eu e você, muitas das vezes, esquecemos que se a gente perguntar para ele o que está acontecendo, ele vai responder. E eu acho que a essa altura do campeonato, você que está me ouvindo pode pensar assim, mas eu já perguntei e ele não respondeu. Pergunta de novo. Mas eu já perguntei, ele não respondeu, pergunta de novo, sabe por quê? A perseverança é um pré-requisito para uma vida com Deus. Eu preciso buscá-lo. E se ele não me entregar aquilo que eu estou pedindo para ele, eu preciso ter a maturidade para entender que ele só me dá aquilo que é a minha vida de acordo com a sua vontade. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não existe só uma maneira de alcançar certas coisas. Existem várias formas de se alcançar o mesmo objetivo, mas só existe um caminho até Deus e esse caminho é Cristo. Só existe um caminho para que nós tenhamos plena prosperidade e paz. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida em abundância. E esse caminho é Cristo. Se ele vier primeiro, todas as outras coisas vão acompanhar a sua graça, porque é isso que tem nele: graça, bondade, misericórdia, amor e compaixão. Ainda que eu e você não consigamos enxergar isso todos os dias. A sua justiça, a sua misericórdia, o seu cuidado para com a nossa vida,
está presente até naquelas pequenas coisas que a gente não considera. Mas por conta da correria do dia a dia, por conta da necessidade de parecer cristão na igreja, por conta da necessidade de se esforçar para não ser igual ao mundo, a gente acaba se esquecendo disso. E por que eu digo que a gente precisa se esforçar para não parecer com o mundo? Porque infelizmente hoje, devido à propagação da comunicação, das informações, ninguém mais sabe o que é certo e o que é errado. E isso é proposital. Isso é proposital porque Cristo está voltando, e quando Ele voltar, Ele vai vir buscar uma igreja sadia, e uma igreja sadia o conhece. Porque a noiva conhece o noivo, e se eu conheço ele, eu me relaciono com ele. Se eu me relaciono com ele, o meu relacionamento, com o passar do tempo, ele se torna fácil. Não é assim com quem tem mais de 20, 30 anos de casado, 50 anos de casado, o relacionamento se torna mais fácil. Os problemas acabam? Não. Mas a força para lidar com esses problemas agora é diferente. Mas a maneira como eu preciso lidar com a minha vida agora é diferente. E o que eu quero dizer com tudo isso? Agora, caminhando para um encerramento, eu quero dizer que a maneira como você vive hoje, ela é um reflexo da quantidade de conhecimento de Deus que existe em mim e em você. Se eu o conheço muito pouco, as preocupações do dia a dia vão afogá-lo dentro de mim. Agora, se eu conheço e o busco com todo o meu coração, é bem possível que os problemas que eu enfrento, que você enfrenta hoje, é bem possível que eles encontrem a solução sozinhos, sem precisar do meu desespero e do seu desespero, sem precisar do nosso medo. Porque a partir do momento que eu entendo a sua obra redentora, a partir do momento que eu entendo o que ele fez por mim na cruz, eu começo a entender que eu posso entregar para ele todas as coisas, até aquelas que eu acho que ele não se importa com elas. Mas eu estou aqui para te dizer que Cristo se importa com tudo o que acontece na sua vida. E que Ele, unicamente Ele, é um amigo confiável. Ele é totalmente confiável. Então aprenda a confiar nele através do conhecimento da sua palavra. Essa palavra é uma palavra curta, é uma palavra simples, mas eu quero dizer para você que não deixe de buscar a Deus. Eu quero dizer a você que não deixe de ler a sua palavra, que não deixe de orar, que não deixe de congregar e que se esforce, porque o reino de Deus desde a antiguidade é tomado por força. Não é isso que Jesus diz lá no livro de Mateus, capítulo 11? Se você for lá no versículo 12, você vai ver que Jesus fala assim: desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Ou então, o reino dos céus é tomado por força, e pela força é que se apoderam dele. Então existe um preço a ser pago. Cristo pagou o maior de todos, então nada que eu e você façamos vai ser tão difícil assim. Por mais difícil que pareça agora, lançar sobre ele a nossa aflição vai nos fazer entender que ele tem cuidado de nós. E é isso. De tudo o que nós temos falado, de tudo que nós falamos até aqui, o objetivo principal é que você entenda que Ele é tudo aquilo que eu e você precisamos em todos os momentos da nossa vida. Que possamos existir através dEle, por Ele e para Ele. E assim eu e você conseguiremos encontrar o nosso propósito, a vida que Ele nos prometeu. Compartilhe essa mensagem com alguém. Mostre para alguém que existe um Cristo e que é totalmente confiável também. Às vezes você conhece alguém que precisa desse amigo hoje. Não só de um amigo, mas de um Senhor, um Pai, um Consolador. Um grande abraço e Deus te abençoe sempre.